Provavelmente vão notar que o meu trabalho e o trabalho do Lucas, eles são muito paralelos, são muito parecidos e, de certa forma, é cada um com um ponto de vista completamente oposto do outro, tá? Porque a gente vai estar trabalhando em cima do mesmo problema, que é o problema de furto de energia elétrica. Só que ele trabalhou com uma visão que a gente pode chamar de uma visão mais integral. Ele pegou os grandes parâmetros da empresa e trabalhou esses grandes parâmetros da empresa para tentar otimizar a tarifa, ver o que podia ser feito daqui, feito dali, mas em termos globais da empresa. Eu já trabalhei com um processo mais diferencial. Por quê? Eu peguei o que cada pequeno elemento do meu sistema podia fazer, como é que estava definido cada uma das minhas pequenas inter-relações e ver o que surgia a partir dessas interações. Então, a gente vai ter resultados que são um pouco diferentes, a gente vai ter uma necessidade de informações diferente e, com isso, a gente tem duas abordagens bem diferentes entre um trabalho e outro, né? Então, o primeiro ponto que a gente vê é o que eu quero fazer uma ferramenta para poder avaliar como é que vão se comportar os meus cenários de investimento, o que vai acontecer quando eu fizer uma mudança na minha distribuidora, quando eu fizer uma mudança na minha relação com o consumidor, o que o meu consumidor tem de interessante, o que ele não tem. E só que eu vou considerar, então, a regulação, que me dá um arcabouço de como vai poder se comportar a minha empresa, que é diferente de como se comporta, por exemplo, uma empresa de livre concorrência, e como que é o comportamento dos meus atores envolvidos. Porque, por exemplo, quando eu falo em um aumento de combate ao furto, eu vou faturar mais quilowatt-horas, eu vou consumir menos quilowatt-horas. Como é que vai ficar o meu gerador lá? Ele vai ficar feliz comigo? De quanto que é a queda que eu estou falando? Será que se eu fizer uma ação muito repentina eu inviabilizo os meus geradores? Então eu tenho que saber tudo isso, como é que vai acontecer para não criar mais confusão do que acertar problemas, né? Bom, então, no nosso caso aqui, a gente tem empresas distribuidoras de energia que operam no monopólio regulado. Ou seja, elas são monopolistas, porém elas têm regras que fazem com que elas emulem o comportamento de uma empresa em livre concorrência e com bons concorrentes. Bom, é um bom desejo, é uma boa vontade, mas vamos ver o que pode aparecer de diferente aí. Então, a empresa, ela tem uma série de vantagens. Uma delas é o seguinte, está todo mundo trabalhando para que ela seja viável. Alguém quer que a empresa distribuidora de energia seja inviável? Não, senão daqui a pouco todo mundo fica no escuro, né? Então, pilantra ou não, eu quero que ela funcione. Agora, eu tenho uma porção de mecanismos que eu conheço, que eu avalio como é que são, mas nunca me preocupei como é que todos eles trabalham em conjunto. Por exemplo, eu chego, reduzo a minha tarifa, aumento o consumo dos meus usuários, mas isso então me permitiria então ter uma nova tarifa diferente daquela que eu tinha originalmente. Será que eu parei para avaliar como é que isso aí se comporta nesse mercado? Bom, vamos então jogar uma nova ferramenta para que a gente possa olhar como é que essas coisas se interagem. Nisso eu trabalho então com um modelo diferente. Eu vou trabalhar com um modelo baseado em agentes. Então, ao invés de eu ter como modelo uma grande hipótese sobre o conjunto dos meus clientes, eu vou fazer hipótese sobre cada um deles. E vou ver como é que se comporta cada um dos meus consumidores a essa sinalização que eu joguei para eles. É claro que é muito difícil, principalmente com dados de fora da concessionária, ter uma curva de demanda de cada consumidor que represente precisamente cada consumidor.
Porém, é aquele problema. Eu estou somando variáveis aleatórias. Então, o comportamento médio desse meu conjunto de consumidores inventados, ele pode tender ao consumo de um conjunto de consumidores reais. Isso é talvez mais claro se eu quiser notar como é que acontecem alguns fenômenos especiais. Por exemplo, a minha nova tecnologia que eu estou introduzindo aqui vai causar uma revolução, uma revolta dentro dos meus consumidores? A gente tem exemplo de casos em que isso aconteceu. Por exemplo, a instalação do Amplachip em São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro, você teve uma mobilização popular contra eles porque você estava tendo um problema que era uma comunidade que tinha muito pouco dinheiro para poder comprar tudo que eles precisavam e, com isso, eles não estavam mais conseguindo otimizar a sua situação. Então, eles se revoltaram contra a companhia. A nossa observação aqui vai estar mais em cima de distribuidora e consumidores, tanto que nesse caso aqui eu nem me preocupei muito, eu considerei o valor de energia oferecida, né? O valor da TE apenas, como sendo constante. Tá? Porque eu quero ver o que vai acontecer da distribuidora para frente, quando ela tomar certas decisões. Outra coisa é o seguinte: relações comerciais da concessionária com o seu consumidor, passo de integração 1 mês. O que acontece ali dentro, você dificilmente vai conseguir ver. Aquela história de hora a hora, coisa assim, o cara sente mesmo quando ele tem que pagar a conta. Então ali que ele vai tomar decisões dele. Então, para a gente, o nosso passo de integração vai ser de 1 mês. O cliente, a gente vai ter duas coisas que a gente vai estar modelando em especial. Uma, demanda restrita por renda. O que a gente está fazendo nessa história toda aqui? Explicando a grosso modo, eu estou considerando que ele tem que otimizar a compra de 2 produtos: energia elétrica e o resto das coisas que ele tem que comprar no mês. Então, a conta de energia elétrica, a tarifa de energia elétrica, desculpa, ela é constante ao longo do ano. Mas o salário dele vai oscilar em algum momento do ano, que não é exatamente no momento do reajuste tarifário. Ele vai ter outras contas que vão estar aumentando, podem estar diminuindo, por exemplo, preço do tomate, preço da gasolina, ele tem o aumento de conta d'água. Essas outras coisas, elas entram no resto e vão estar disputando a mesma renda finita que esse consumidor tem. Então, por isso só que as equações que eu vou acabar utilizando lá dentro vão ser um pouquinho diferentes daquela reta de tarifa-demanda que a gente está acostumado a ver na economia, mas que é tirado diretamente daquela mesma hipótese. E a questão de que furtar não é uma simples questão de gosto. Na verdade, o nosso consumidor que furta, ele está investindo. Um investimento de risco. Ele vai pagar um certo valor, ele vai fazer um investimento de fazer aquela obra bonitinha para ele poder fazer uma derivação e que não vai aparecer para o leiturista no final do mês, né? Para que o leiturista passe lá, meça aquilo ali e vai embora. Ele vai ter que gastar isso, vai ter que gastar um dinheiro nisso, né? Principalmente se ele quiser fazer como um querido consumidor lá no Rio de Janeiro, que fez uma fraude, todo mundo sabia, era completamente incompatível o valor de consumo que ele estava tendo, porém, o ponto de sangria da luz era embaixo de um jardim de Burle-Marx que custa na ordem de R$10 mil o metro quadrado. Você ia fazer essa inspeção lá, cavar o buraco e ter que recompor se você tivesse 99% de certeza? Bom, a Light não. Preferia deixar do que ter o risco de ter que pagar a construção do jardim. Então, ele tem que fazer um certo investimento no momento inicial
que ele vai recuperar ao longo do tempo com a energia que ele vai deixar de pagar. Tá legal? Então, são as minhas duas hipóteses sobre comportamento do meu consumidor. Lá no texto está um pouquinho mais detalhado. Pode haver uma organização criminosa nessa história. Por que se formaria uma organização criminosa? Bom, se você perguntar para sua mãe como é que ela frauda um medidor, provavelmente ela não vai fazer a menor ideia de como é que se frauda isso, né? Talvez uma das formas com que ela resolveu fazer isso seja botar a tradicional garrafinha de água de 2 litros em cima do medidor. Antes que alguém pergunte, eu já fiz um ensaio disso numa máquina de teste, acreditada pelo Inmetro, e não deu diferença nenhuma, tá? Acontece que esses caras têm know-how, sabem como fazer isso de uma forma economicamente eficiente, podem lá oferecer o serviço para que você que não tenha know-how, ou que não queira pagar tanto, ou que acha que o valor do serviço deles é mais barato do que o que você faria, eles estão lá para oferecer o serviço deles. Como uma boa organização criminosa, e como toda uma boa organização empresarial, eles vão estar muito voltados em otimizar o faturamento deles, né? Vão querer maximizar o faturamento deles. Então, para cada ação que você tome para poder combater esse furto de energia, esses caras vão oferecer um valor diferente para o serviço deles. O que vai fazendo com que você tenha que ter comportamentos diferentes para tentar jogar esses caras aqui numa inviabilidade econômica. Aí você muda a regra do jogo, aí essa simulação quebra, para, e vão fazer uma outra coisa, considerando que esses caras já não estão mais tão organizados assim. Isso vai variar aonde? No preço da instalação do furto, que ele tem que recuperar no tempo de análise. Tá? Eu estou considerando que o nosso cliente aqui, ele é muito imediatista, tá? Então, o nosso consumidor tem um horizonte de análise de cerca de 6 meses. Ele tem que recuperar aquilo ali em 6 meses. Até porque isso é um investimento de alto risco. Se os caras pegarem isso, você tiver um retorno de 4 anos e os caras pegarem nos 4 anos, você fica no prejuízo, caramba. A distribuidora, então, ela tem o papel de distribuir energia, a energia elétrica, de uma forma eficiente para os clientes que estão dentro da área dela. Ela não pode tomar qualquer decisão. Por exemplo, ela tem que fornecer energia elétrica para todos os consumidores que estão dentro da sua área de concessão. Ela não pode dizer eu não vou fornecer para essa área. Mas ela pode escolher alguns parâmetros operacionais do seu funcionamento. O nosso parâmetro de escolha que nós estamos interessados no momento é o número de inspeções que ela faz por mês no seu conjunto de clientes. Tá bom? Então, ela pode chegar lá, vistoriar 1, pode vistoriar 10, pode vistoriar 20 clientes. Quantos clientes que é bom ela vistoriar por mês? Não sei. Vamos ver quanto que dá. E bom, eu tenho que fazer essa análise para um certo conjunto de olhares que estão sobre a minha empresa. Os consumidores estão querendo o que da minha empresa? Estão querendo tarifa. Quanto mais módica a minha tarifa, melhor é para o consumidor. Se eu fizer um investimento de 10 milhões de reais em cada consumidor, mas minha tarifa cair pela metade, beleza. Se eu fizer um investimento de 10 reais para o consumidor e minha tarifa dobrar, fora ampla. Então, meu consumidor, ele vê a distribuidora muito em termos de tarifa. O acionista, ele vai ver o quê? Ele vai ver muito em EVA acumulado. Ou seja, quanto que eu estou conseguindo ganhar além do percentual regulatório. Pode ser positivo ou negativo, tá?
Fornecedores. Aqui o principal fornecedor de uma empresa de distribuição é o pessoal de geração de energia elétrica. E eles vão estar olhando o quê? Quilowatt-hora injetado. O gerador nunca olha o quilowatt-hora faturado. Para eles, isso não existe, isso é um problema da distribuidora. Para eles é quilowatt-hora injetado dentro da empresa. E o Estado, que vai estar olhando a parte de arrecadação tributária. Então, esses são os principais pontos de vista que eu tenho que estar contemplando na minha análise. Bom, então, para poder fazer essa análise, eu criei uma distribuidora fictícia. Aqui, no caso, a Agonia Força e Luz. Antes que aqueles que pensem que isso foi decidido naquele momento em que a gente está terminando a tese, não tem mais tempo, não sei o que, não. Isso foi decidido muito antes, por causa do Santuário Nossa Senhora da Agonia, que está aqui pertinho, né? Eu espero que abençoe e ilumine bastante essa tese aqui. Ela tem uma clientela aí de 100 consumidores. Eu não cheguei aqui e comecei a contemplar média, alta, A3, A2, A1, não. Fiquei só com o pessoal de VT para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo aqui, né? E eu vou usar ela como referência nas minhas simulações para a gente poder ver que tipo de dado que a gente consegue tirar, o que pode aparecer de dados interessantes, tá? Então, a primeira coisa que a gente consegue fazer é o seguinte: a cada rodada eu tenho uma posição de como está esse mapa dos meus clientes, tá? Então eu tenho clientes que são verdes, que são os consumidores regulares, adimplentes. Os vermelhos são os caras que estão furtando. E existiriam os azuis, só que para essa primeira rodada aí eu fiz uma escolha de função de demanda em que não apareciam os azuis, mas que seriam os caras que já não conseguem, por algum motivo, otimizar a sua situação econômica. Porque teriam que ter um consumo de energia negativo ou um consumo das outras coisas negativo para poder fechar suas contas do mês. O que não seria muito razoável, uma vez que ele não é produtor, né? Bom, coisas legais que a gente está começando a ver aqui. Esse mapa ele está mudando de condições ao longo do tempo. A cada rodada, o cliente pode ser vistoriado e ter que voltar para a adimplente. Ou pode tomar a decisão de que eu vou voltar a roubar. Então, eu estou vendo como é que o meu roubo ele varia ao longo do tempo e espacialmente. Uma coisa interessante dessa nossa ferramenta, né? Que a gente não tem nas ferramentas tradicionais de análise de investimento. Ou seja, se eu, por exemplo, pegasse uma coisa que fosse o estado de Minas e tivesse uma só cidade em que eu tivesse furtadores, como é que ia se propagar essa ideia de furto por todo o estado? Seria uma coisa imediata? Seria uma coisa de coisas próximas? Que tipo de coisas poderiam acontecer com essa minha evolução? Legal, eu posso pegar um gráfico da energia consumida ao longo do tempo. Nesse caso aqui, como ele sempre coloca o zero, a gente fica sem ver muito as variações, né? Mas a gente começa vendo que ele sobe e depois dá uma certa descida. Vamos só ter um pouco em mente aqui onde é que ele está começando a ter essa descida aqui, tá? Porque o próximo é o gráfico da energia faturada. Que ele começa dando uma queda, porque é a minha condição inicial se estabelecendo no meu sistema, e por causa do número de inspeções que eu tinha atribuído, ele começa a recuperar o mercado, até que num certo momento ele acaba com um furto, e essa minha curva adere completamente à curva faturada. Bom, esse é um negócio interessante, né? A gente conseguiu fazer as duas curvas aderirem. Ou seja, em algum momento eu consigo, dentro dessa linha de simulação,
achar um valor de número de simulações, de inspeções, que eu consigo acabar com o furto. Essa curva que eu utilizei aí, apesar dela ser uma curva bem artificial, ela não é uma curva muito fora do consumidor brasileiro, não. Principalmente do consumidor mineiro, tá? A ordem de grandeza que está batendo aí está batendo muito perto do que os consumidores mineiros consomem. Aqui o EVA da empresa. Num primeiro momento, o que a gente começa a observar? Que a gente tem um EVA que oscila muito. Tem uma oscilação muito grande. Problemas que a gente tem aí. Primeiro, a gente não está acostumado a ver esse número do EVA aberto mês a mês. Tá? Outra coisa é o seguinte, a minha concessionária ela é uma concessionária muito pequena. Um cliente que eu pegue ou deixe de pegar faz uma influência muito grande aqui nesse meu EVA. Tá? E aquele negócio, ele vai oscilando, oscilando, oscilando até que começa a acabar o problema de furto e ele estabiliza perto de zero. Existe um pequeno probleminha aí que quando a gente começa a rodar o programa, as simulações sem a questão de furto, coloca uma condição impossível de furto, a gente vai começar a observar que esse EVA ele vai começar a oscilar um pouquinho em torno do zero. E esse período de oscilação é de exatamente 2 períodos entre 2 revisões tarifárias, ou seja, no caso seriam de 8 anos. Uma revisão tarifária ele está acima, na outra revisão tarifária ele está abaixo. É um fato curioso e que tem muito a ver com as regras de estabilidade de sistemas, porque a condição de EVA zero que a ANEEL assume não quer dizer que seja o consumo real que vai se ter no período seguinte. Por isso que você começa a ter essa oscilação, porque uma hora, num ciclo, essa previsão está abaixo, na outra a previsão está acima. Essa daqui é a tarifa, né? Como aqui eu estou considerando inflação, e inflação de 5% ao ano, eu vou vendo que a cada reajuste ela está subindo. Só que como eu estou conseguindo trazer mais clientes para a minha base de cobrança, olha o que está acontecendo na minha revisão aqui. Eu estou tendo uma redução. Como daqui para cá eu já não tive uma condição tão adversa, o meu reajuste foi menor do que os 5% ao ano. Ou seja, em termos de valor real, eu também estou diminuindo. Então, esse cenário daqui, com essa quantidade de inspeções que eu estou fazendo, realmente ele está sendo bastante interessante para o consumidor ao longo do tempo, né? Bom, mas até aí eu fiz uma simulação de um caso com um conjunto de parâmetros. Já foi bastante interessante para eu poder entender um bocado do que está acontecendo lá dentro da distribuidora, tá? Mas acontece o seguinte, eu posso ter uma série de parâmetros variando na minha empresa que vão me permitir tomar uma certa decisão. Eu posso variar, por exemplo, o número de inspeções que eu vou fazer por mês. Eu posso variar o quanto custa fazer aquela implementação do furto, que é o preço que a minha organização criminosa está oferecendo para o meu consumidor para poder fazer o sistema, o bypass lá, o que for, né? Eu posso ter coisas que são aleatórias dentro da minha empresa. Eu não sei qual é a distribuição exata das curvas de consumo lá dos meus consumidores, eu não sei qual é a ordem que eu vou fazer as minhas inspeções e tudo mais, então eu posso variar esse tipo de coisa também. Aí eu pego, faço um conjunto de simulações com base nisso e posso fazer um levantamento de qual seria o valor para cada quantidade de inspeções que eu estou fazendo que otimiza
o faturamento da minha organização criminosa, porque ela pode escolher isso. Não eu, distribuidor, mas ela pode escolher isso. Então, para qualquer quantidade que eu escolha, ela vem aqui, escolhe qual que é o valor que utiliza para ela e ela vai lá oferecer no mercado esse valor. Tá legal? Então, esse valor eu não escolho. Quem escolhe é a organização criminosa e vai escolher para otimizar o faturamento dela. Com base nisso daqui, para cada fatia dessas aqui, eu vou escolher as minhas simulações que tem esse valor para taxa de instalação do furto. Então, como é que fica a energia consumida? Eu começo aqui com uma energia consumida aqui na ordem de 73, 74 mil e vou reduzindo de acordo com o número de inspeções que eu estou fazendo aqui. Por que ela diminui? Ela diminui porque eu reduzo o número de furto, mas eu também tenho, a partir de um certo momento, apesar de ter um furto muito pequeno, eu tenho um aumento do meu valor de tarifa final por conta do número de inspeções que eu estou fazendo. Tá legal? Agora, se a gente perceber aqui, ele está chegando de um patamar de 74 mil não, de 7 milhões e 400 e 7 milhões. Ou seja, nesse jogo todo aí, a gente está falando de uma variação de cerca de 5%. 5% que não quer dizer que seja imediatamente implementado. Nem que a gente vai chegar logo para escolher o caso que eu vou fazer 100% de inspeções. Então, na verdade, a gente está falando de um impacto sobre os nossos fornecedores de energia, ou seja, sobre os geradores, de 5% de faturamento, no máximo. Não quer dizer que a gente vai chegar a tudo isso. Vamos ver quais são os pontos de ótimo que a gente vai ter nessa história para poder escolher, né? Esse daqui é um gráfico interessante, que é o valor acumulado por número de inspeções. Como a gente pode ver, é curioso que aqui está o zero, né? Que a gente está oscilando quase reto, mas um pouquinho abaixo do zero a partir de um certo ponto, né? Se eu mudar alguma característica, como por exemplo a renda média que o consumidor tem para poder gastar ao longo do mês, isso aqui pode subir e ficar um pouquinho acima do zero. E não precisa ser muita coisa não, tá? 30% que aumenta a renda do caboclo, isso aí aqui muda. Curiosamente, não quer dizer que muda os pontos de onde, a partir do qual você tem uma redução de faturamento da organização criminosa, qual é o ponto que você passa a zerar direto o furto, não muda essas outras características, mas vai mudar a questão do EVA. A gente volta a essa mesma informação com uma outra cara daqui a pouco, tá? O faturamento da organização criminosa. Quanto menos eu faço inspeções, melhor para eles, né? Isso é razoavelmente intuitivo, né? Mas que ele cai e a partir de um certo valor aqui ele começa a subir, isso é curioso, né? Ou seja, para mim o gosto é que esse ponto aqui seja suficiente para poder matar os caras de fome. Se matar os caras de fome ali, eu posso ficar um tempo nessa região aqui e depois ver o que eu faço da vida de novo. Porque aí os meus preços de instalação de furto vão ser diferentes, né? Vou ter uma não linearidade por causa da quebra dessa organização, que é interessante. Então eu posso agir economicamente contra essa empresa. Não é só criminalmente, eu não vou só prender os caras. Eu posso quebrar os caras economicamente. E pensa o seguinte, existe lugar em que os caras têm caminhão de linha viva. Os caras fazem investimento pesado. Então se você partir para a inviabilidade econômica desses caras,
Eles vão sentir mesmo. Tá? Temos também ICMS, que é o quanto o Estado, e aí no caso é Estado mesmo, Minas, São Paulo, Bahia, estão interessados no nosso negócio. Repara o seguinte, aqui no começo eu posso até ter médias mais baixas, mas eu tenho uma dispersão muito grande. Então, em alguns casos, os estados vão achar que eles estão numa condição muito boa aqui e que se eu for mais para frente eu vou atrapalhar eles, tá? Mas em média, eles vão ficar felizes se eu for mais para frente, tá bom? O gráfico de imposto de renda, que é o federal, que é que eu tenho que ficar com mais cuidado, porque esse cara que controla a minha concessão, ele é muito parecido com o do ICM. Só vai mudar valores, mas a forma da figura ela é muito parecida, né? E a tarifa. Você vê aqui com 1%, ela está com 80 e poucos centavos por quilowatt-hora, tem uma certa variação, mas se eu trouxer aqui um pouquinho para frente, ela já vai a menos de 50 centavos. Ou seja, o combate ao furto, para o consumidor, ele é muito interessante. E aí aquele outro fenômeno que a gente estava observando, que depois de um certo valor, ela começa a virar quase que uma reta aqui, subindo, que vai influenciar aquele nosso gráfico de energia total consumida, que já está dando no sistema. Outra coisa é o seguinte, aqui está um custo de inspeção de R$40 por inspeção. A única coisa que isso varia é que a partir desse ponto, essa inclinação aqui, ela pode subir um pouquinho mais ou um pouquinho menos em função desse valor aqui, tá? Mas, por isso que como o impacto ele não é muito do interesse nosso, eu peguei todos os casos com um custo de inspeção de R$40. E agora nós voltamos ao nosso plano de Markowitz, né? Aqui, não temos percentuais, porque eu tenho dois problemas aqui. Um é que para poder fazer essa escolha eu não tive que fazer um investimento especial dentro da empresa. Isso não aumentou o meu nível de investimento da empresa. Então eu não tenho como dizer em cima de que eu estou colocando isso. E a outra é que então eu tenho números absolutos, tá? Então não é um número percentual, tanto em rendimento quanto no desvio padrão. Se a gente perceber as escalas, a gente vai perceber que os desvios padrões aqui são muito grandes. A gente está com um desvio padrão maior do que aí com não é o desvio padrão, mas o desvio padrão pela média, né? A gente está com valores bem superiores a 1. E interessante, né? Aqui está o zero. Por que eu não posso tirar de cara tudo que está abaixo do zero? Porque, como eu tenho aqui ainda a remuneração regulatória, pode ser que esse moeda negativo, mas a remuneração regulatória seja mais interessante para o meu investidor do que, por exemplo, taxa Selic. Então, por isso eu não pude partir, num primeiro momento, e eliminar todo mundo que está abaixo de zero. Bom, a gente está vendo aqui alguns pontos que estão em vermelho, né? O que acontece? Se você tem um ponto aqui que ele seja viável, todo ponto que tiver para a esquerda e abaixo dele não vai ser ótimo mais do que ele. Então,
todos os pontos que tem alguém que está acima e à direita deles, eu deixei em preto. Os que podem vir a ser ótimos, eu pintei de vermelho. Nesse caso aqui, dos 100 pontos que eu tinha 6 pontos que podiam ser ótimos, só considerando esse critério. Então, ou seja, eu tenho aqui 6 pontos que, dependendo do perfil do meu investidor, podem ser escolhidos como o ótimo de operação da minha empresa. Tudo bem? Tranquilinho até aí? Agora a gente vai ver um negócio aqui que é interessante. Esse ponto aqui são 4 inspeções por mês. Tá legal? Agora, se a gente voltar aqui, olha só, esse mínimo aqui, ele vai estar aqui na faixa de umas 8 inspeções por mês, né? O que acontece? Todo mundo que está com um número de inspeções abaixo desse mínimo, os clientes continuam furtando até o final da minha simulação. Ou seja, até o final do 10º ano eles continuam furtando. Quem está à direita, em algum momento os clientes param de furtar. Eles acham que já não vale mais a pena furtar. Ou seja, aquele meu ponto ótimo de 4 é um ponto que eu tenho que ficar, como regulador, eu tenho que ficar de olho nele. Por quê? Porque ele é um ponto que interessa a muitos investidores, tá? Mas eles vão levar uma simbiose entre a distribuidora e os fraudadores, em detrimento do meu bom pagador. Não esqueçam, tá, com isso, que o meu consumidor ele já vai estar muito mais feliz do que numa questão de 0 inspeções, na qual ele pagaria uma fortuna a mais de tarifa. Mas ele ainda pode estar sendo prejudicado por uma questão subótima. Bom, então com isso daí a gente conseguiu usar uma ferramenta que a gente conseguiu fazer uma análise de uma série de fenômenos que estavam acontecendo por trás da empresa distribuidora. Nós tivemos um modelo racional de como que o nosso consumidor pode funcionar, inclusive quando é racionalmente interessante ele furtar energia elétrica, e vimos que podem acontecer ótimos que, apesar de serem muito bons para a empresa, eles vão ser contrários ao consumidor. Então o regulador ele tem que ficar de olho para que esses ótimos não sejam de fato ótimos para a empresa. Talvez mudando as regras de remuneração, alguma coisa assim, para que isso não seja um ótimo para a empresa. Obrigado. Perguntas?